Márcio. Espero que ninguém ligue pra mim. Bom, então vamos lá que tá sem bateria ali, vai acabar. Então vai, manda bom. Só um minuto. Tá gravando aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Arthur por ceder esse espaço e aí eu poder compartilhar minha história com vocês. Meu nome é Márcio Acaro, eu sou formado em engenharia eletrônica, mas eu sou empreendedor há 16 anos e, como comentei, eu não fui muito bom financeiro. Mas essa minha história é interessante porque toda vez que eu tentei ganhar dinheiro, abrir agência digital para ganhar dinheiro, eu perdi dinheiro. Toda vez que eu fiz as minhas paixões, que é ensinar, compartilhar, eu conseguia entrar no estado de flow, eu conseguia ser feliz e agora eu estou conseguindo unir os dois em um projeto só. Então, eu fico imaginando vocês, quem tem filhos pequenos aqui? Não tem, mas vocês conhecem amigos que têm filhos ou têm sobrinhos? Vocês acreditam que hoje engajar um jovem, uma criança no aprendizado é um desafio? Sim. Vocês acham que as escolas hoje elas estão atualizadas com o ritmo que essas crianças hoje precisam? Não. Então existe um desafio que é como engajar jovens e crianças num aprendizado que seja efetivo e que elas consigam aprender não apenas a aprender, mas aprender a aprender. Esse é um dos desafios. Eu tenho um projeto chamado Confid Geeks, que é uma escola online de programação em robótica. Mas por que programação em robótica é importante para um jovem e para uma criança? Porque quando você aprende programação e robótica, você desenvolve 3 habilidades fundamentais para qualquer pessoa, não apenas para jovens nem crianças, mas todos adultos também, porque afinal todos somos crianças ainda. Muitas coisas que a gente não fez, a gente gostaria de fazer hoje. Quais são essas habilidades? Colaboração, porque quando você está desenvolvendo, você tem que compartilhar, falar, poxa, eu não consegui resolver essa questão aqui do bonequinho andar para a direita, o outro vai e resolve. Criatividade, porque muitas vezes você só tem um desafio. Você tem um desafio de fazer aquele joguinho acontecer e, diferente dele jogar, ele está programando, então ele é autor daquele game. E o terceiro é resiliência, porque muitas vezes ele vai tentar, dar errado, tentou, deu errado, tentou, deu errado. Só que quando a criança está fazendo essas tentativas num ambiente de programação e robótica, ela está se divertindo. Então você desenvolve criatividade, resiliência e colaboração, que são coisas que na escola se procuram hoje em dia, que se chamam soft skills. A escola de hoje ela é muito conteudista, ela passa conteúdo, mas ela não desenvolve essas habilidades nas crianças. Então, aprender programação e robótica é fundamental para que seus filhos, os filhos dos seus amigos e até vocês mesmos, eu colocaria esse desafio, porque quando você aprende a programar, é como você aprender um idioma. Então, vou dar um exemplo. Aprender inglês hoje é fundamental? É fundamental, correto? Sim. Agora, o fato de eu aprender inglês, falar inglês, escrever inglês, falar inglês fluentemente, quer dizer que eu vou ser tradutor, intérprete ou trabalhar com o idioma inglês? Não, correto? Sim. Mas só que ao aprender um outro idioma, me abre um universo de possibilidades que não existia quando eu sabia só o português. Por isso que aprender a programar é tão importante quanto. A criança, quando ela só joga, ela está vendo uma perspectiva. Quando ela aprende a programar, ela começa a desenvolver no cérebro outras competências e abre um outro universo de possibilidades que ela vai levar isso para toda a sua vida profissional, profissional e pessoal. Ela vai aprender a planejar, ela vai fazer um bom planejamento financeiro, porque ela teve que aprender a resolver aquele problema. Ela não vai fugir da matemática ou do planejamento financeiro, porque ela falou, não, isso daqui eu tenho que resolver. Não está resolvido, como é que eu fecho isso daqui? Porque toda essa lógica, toda essa diversão que ela está usando para aprender é fundamental. E tem uma teoria que chama estado do flow. Caso vocês não saibam, o estado do flow é um estado de alta performance. Eu sempre falo, quando eu estou dando aula, palestra, estou no flow. Se deixar, eu falo 10 horas seguidas. E todo mundo tem o seu estado de flow. Esportistas, eles vivenciam muito isso. O estado de flow é quando você esquece de tudo e você está concentrado no momento presente. Nesse momento, se você insere conteúdos educacionais,
a criança vai aprender muito mais. Por exemplo, se você é esportista e te dá um desafio... eu lembrei de um exemplo muito legal, que tinha uma criança com dificuldade em matemática, mas ela era fera em dama, era viciada. Isso daí é um projeto, eu não vou lembrar do projeto agora. Mas aí o que é que o professor fez? Ele colocou os números nas peças e combinou com ele. Você só pode jogar se fizer a soma correta. Então tinha uma regrinha, você vai jogar dama, mas para você jogar você tem que fazer a soma correta, senão você não pode jogar. Então olha só o que essa pessoa fez, ela utilizou um game mais tradicional que tem, que é a dama, e fez a criança se estimular no aprendizado da matemática. Então quando as crianças estão jogando, elas estão no estado de flow, mas não estão necessariamente aprendendo. Mas quando você coloca ela no estado de aprender a programar e fazer o robozinho se movimentar, ela vai ter que aprender um monte de outras coisas que as escolas querem e que os pais querem. E fica esse desafio de vocês também experimentarem, brincar com os programas visuais. E ao contrário do que se pensa, quando fala programar, todo mundo pensa em texto, certo? Não, os programas que existem hoje, o Scratch, que é do MIT, ele é totalmente por bloco. Então, eu desafio vocês a visitarem o site do Scratch, depois eu coloco para vocês. Visitem hoje. Quem tem filho, visite com o filho. Quem tem sobrinho, visita com o sobrinho. Quem não tem, visita por si mesmo. E tenta fazer um gatinho que tem lá no Scratch e andar para a direita. Eu coloco esse desafio para vocês terem a mesma sensação que a gente quando criança tinha, que era se divertir e aprender. Obrigado. Muito bom.